Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, nós estamos felizes por avançar no estudo da nossa lição. Estamos ainda na lição 8, estudando os livros de 1ª e 2ª Samuel. Essa já é a 6ª aula dentro da lição 8. Dos livros de 1ª e 2ª Samuel, e que nós vamos dar continuidade com a graça do Senhor, com a sua orientação e refletirmos na sua palavra tão importante para as nossas vidas, a vida de todo e qualquer ser humano. Convido a você a pegar a sua revista, você que tem, e também a sua Bíblia. Quero também cumprimentar a todos quantos têm assistido à exposição da palavra que é do Senhor Deus e nos acompanhado no estudo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que você com isso valorize e glorifique ao Senhor pela palavra dele. Nós vamos orar agradecidos a Deus por tudo que ele tem feito até aqui por nós, pela sua igreja, pelo seu povo, pelo seu cuidado manifesto, pela sua forma de atuação, sempre em nosso favor e executando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu incentivo a você a prestigiar o estudo da palavra de Deus, a compartilhá-la, a convidar os seus entes queridos a participarem do ensino da palavra de Deus, que tem o poder de transformar vidas. Essa semana eu recebi de um amigo, irmão, a videoaula da EBD, da igreja dele, e assisti uma videoaula bastante edificante, porque trata da palavra de Deus, e fui dar uma pesquisada nas visualizações que teve a aula ministrada pela irmã que ministrou, e vejo que há uma dificuldade bastante grande, por alguma razão, e só o Senhor pode contornar essa situação. Vejo a necessidade de que haja um interesse maior pela palavra do Senhor, pois essa aula que recebi tem um número bastante expressivo de membros, mas comparando com as visualizações, não chega ou passou um pouco de 10%. O que é bastante triste, pois a palavra do Senhor é quem nos dá vida, é quem nos dá a direção, a orientação. E às vezes gastamos tempo com tantas outras coisas que não nos edificam, não somam às nossas vidas, desprezando, essa é a palavra e o termo, o tempo para o estudo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você que tem valorizado e continue amando a palavra do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor alcance a minha vida a cada dia mais, a sua vida, para uma inclinação e um desejo intenso de aprender a sua palavra. Vamos orar. Pai querido e eterno, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um daqueles que tem participado, tem desejado ouvir a sua palavra através da EBD, Senhor Deus, e de tantas outras
maneiras, ó Pai, tem se interessado e por outras maneiras tem, Senhor Deus, também meditado e estudado a sua palavra, Senhor Deus. Queremos pedir a sua bênção, Senhor Deus, no estudo da sua palavra, que o teu Espírito nos conduza naquilo que pensamos, naquilo que vamos aqui expressar, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, ó Deus, e que o seu Espírito, Pai, que tem o poder de convencer-nos, possa, ó Pai, ter o acesso livre em cada coração ouvinte da sua palavra e que a sua palavra ela produza o efeito para o qual o Senhor a enviou, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Deus, e continuamos suplicando, Senhor, as suas misericórdias nesse tempo em que estamos atravessando, certos de que o Senhor está no comando absoluto de todas as coisas, ó Pai. Portanto, dá-nos a tua paz, que excede todo entendimento, aquilo que precisamos para a nossa subsistência. Alcance, Senhor Deus, com graça e misericórdia a cada um, Senhor Deus, suprindo as suas necessidades mais básicas para a sobrevivência, Senhor Deus, pois a sua palavra diz que o Senhor é bom para todos, ó Pai amado. E nós cremos integralmente no que diz a sua palavra, Pai. Nos ajude na condução dessa alma, no que vamos pensar para o louvor e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, nós estamos então estudando os livros de 1 Samuel, como temos dito. Na última aula, nós falamos aqui da transição da teocracia para a monarquia. E hoje nós queremos aproveitar, ainda no ponto 1 da nossa revista, na letra D, o versículo chave, tanto do primeiro quanto do segundo livro de Samuel. Mas eu queria conter-me hoje somente no versículo chave que está em 1 Samuel, capítulo 15 e 22. E dentro desse versículo nós vamos pensar sobre o que diz a palavra do Senhor. Então, se você não tem aí uma revista para acompanhar, acompanhe a leitura que está em 1 Samuel 15, 22, que diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu, : acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então, esse versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel é o versículo-chave muito bem escolhido pelo autor dessa lição 8, que trata dos dois livros. É um versículo que contém uma pergunta e uma afirmação. A pergunta que Samuel está fazendo aqui é para o rei Saul. Lembra que a nação pediu um rei e foi estabelecido a monarquia? Falamos disso na última aula. Então essa pergunta dentro do versículo 22 está sendo dirigida ao rei Saul. Eu vou repetir. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Essa é a pergunta. Na sequência, vem uma afirmação. A obediência é melhor
do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência. Essa é a palavra que nós pretendemos trabalhar e pensarmos aqui na sua importância. Eu fiquei bem curioso e fiz algumas pesquisas a respeito desta palavra e li um artigo que dá conta de que esta palavra obediência ela está registrada cerca de 1173 vezes na Bíblia. E aí então eu fiz uma divisão pela quantidade de dias que nós vivemos no ano, o que dá um resultado de mais de 3 vezes por dia. Só uma curiosidade que eu tive e fiz então essa conta. Então vamos à definição, que é uma coisa que eu gosto bastante de usar para termos uma ideia melhor do significado da palavra da qual estamos falando, daquilo que estamos estudando, pois entendo que isso nos traz um entendimento melhor da palavra do Senhor. Bom, obediência significa submeter-se à vontade de outrem. Então, obediência, de acordo com o dicionário, significa submeter-se à vontade, não nossa, mas de outrem. Ou submeter-se ao desejo de outrem, à intenção de outrem, à decisão de outrem. Então, dado a definição já na língua portuguesa, nós percebemos que é uma palavra que exige bastante de cada um de nós, porque obedecer é eu viver não aquilo que eu desejo. Não viver as minhas intenções ou as minhas decisões, mas estar sujeito a viver à vontade, às intenções, às decisões e intenções de outrem. Ou seja, não sou eu quem decido, é uma outra pessoa que decide, é uma outra pessoa que intervém nos seus propósitos e naquilo a que eu me devo sujeitar. Então percebe-se que pela definição já da palavra pelo nosso dicionário não é uma coisa fácil, mas necessária, cujo o não cumprimento, a não obediência sempre trouxe e sempre trará consequências graves quando de alguma forma incorrermos em não obedecer a palavra do Senhor. Também fui pesquisar a etimologia da palavra. É um verbo que vem do latim, que significa oboedire, que significa prestar atenção, escutar com seriedade, que merece consideração especial, de grande valor, mérito e importância. Como nós dissemos, então,
essa palavra aparece mais de 1000 vezes dentro das Escrituras, dada a sua importância. E eu queria, então, fazer uma leitura em Gênesis muito conhecida, da obediência, da disposição a que se obedeça àquilo que outrem determina. Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus, como todos conhecem, depois de haver criado o homem e formado um jardim para que o homem nele habitasse e o cultivasse, chama o homem e lhe ordena, estabelece a sua vontade, o seu desejo. Ele impõe as suas intenções para o homem, cujas decisões, intenções e desejos estabelecidos por Deus é que o homem, de forma livre, até um ponto, coma de toda a árvore que está no jardim, livremente. Então Deus deu ao homem toda a estrutura que ele precisava para viver, e de uma forma livre. Só que esta liberdade que o Senhor deu ao homem, também Deus, nessa liberdade, colocou o seu limite. Você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim. Você é livre até aqui. Toda a estrutura e condição para que você viva em harmonia comigo, eu, o Criador, estou dando-lhe condições e liberdade até aqui. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há aqui uma ordenança do Senhor, uma linha que divide a liberdade dada por Deus e a sua ordem de que essa liberdade não fosse ultrapassada. O homem não poderia ir além de. E como todos conhecem, então, o homem, desobedecendo a palavra do Senhor, ele faz justamente aquilo que o Senhor não projetou para que ele fizesse. Não era o desejo e nunca foi o desejo de Deus que o homem atravessasse os limites impostos por ele, dentro daquilo que ele nos deu para viver com a liberdade dada por ele. Mas o homem, então, ele ultrapassa essa liberdade que o Senhor dá a ele, e indo além,
ele passa a transgredir, a violar a ordenança do Senhor, o evento conhecido como queda, do qual todos nós no mundo até hoje vemos com os nossos olhos as consequências da desobediência, de não se viver de acordo com a vontade de outrem, e no caso aqui do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. O homem não foi criado para ter uma vida independente de Deus, para ir além de, para ultrapassar a liberdade dada por Deus. Existem limites e esses não podem ser transpostos, porque assim sendo, estamos violando, transgredindo, desobedecendo e trazendo consequentemente consequências daquilo que estamos fazendo. Pois somos livres. Deus não nos fez como robôs, programados para uma função A ou B. Deus é tremendo. Ele nos dá a vida, a liberdade, e impõe os limites e espera uma pronta resposta nossa, de que nós, com o coração disposto, haveremos de andar dentro dos limites impostos por Ele, dentro da obediência, vivendo a vontade não nossa, mas a dele. E como é difícil. Adão aqui, ele desobedece e, como dissemos, hoje a humanidade toda vive uma situação de caos. Vemos tantas coisas tristes, tanta violência, tantos fatores que nos entristece o coração e que não era para ser assim. Isso se dá justamente em função da violação da liberdade que Deus deu ao homem, cuja palavra é desobediência. Mas vamos voltar a 1 Samuel. No capítulo 15, que é o versículo chave desta lição, há uma pergunta de Samuel a Saul e há uma afirmação com relação a essa palavra, obediência. Por que Samuel está fazendo a Saul essa pergunta? Bom, se nós formos ler o início do capítulo 15, e é importante fazer menção de alguns versículos aqui para que possamos entender melhor a palavra de Deus, diz o seguinte aqui na minha tradução. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escuta agora a mensagem do Senhor. Então Samuel, diante do agora rei Saul, fazendo aqui uma reapresentação dele, podemos assim dizer: olha, eu sou Samuel, aquele a quem te ungiu o rei. Sou eu que estou aqui.
Mas isso não tem tanta importância. O que tem mais importância é o que diz a sequência do texto. Escute agora a mensagem do Senhor. Esta mensagem do Senhor é a parte mais importante deste versículo. A mensagem do Senhor, ela sempre é mais importante e é preciso que se escute, dando à mensagem do Senhor a atenção que ela merece. Escutar com seriedade. O texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2 do capítulo 15 de 1 Samuel. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, a mensagem do Senhor foi proferida por Samuel ao rei Davi de como ele deveria proceder. Sendo assim, após a exposição da mensagem do Senhor ou da sua vontade descrita na sua mensagem, da sua intenção proferida pelas palavras de Samuel, mas do Senhor, esperava-se do rei, agora eleito em Israel, a pedido do povo, como nós vimos na aula anterior, um governo humano, à obediência. Eu quero voltar ao capítulo 12, quando na concessão que Deus deu ao povo de Israel, e eu aqui uso esse termo concessão, porque foi a sua permissão e não vontade, mas diante de tudo aquilo que já falamos na outra aula, Deus assim ainda concede, mas Deus ainda no controle e sempre estará. Capítulo 12, versículo 13, eu vou ler. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Está bem claro, vocês escolheram o rei. Ele está aqui. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, aquilo que ele ordena, aquilo que é a vontade dele. Se vocês se submeterem à vontade, viverem àquilo que ele determina, e se o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Então, mesmo diante da concessão, da escolha que o povo havia feito, existe a disposição daquilo que Deus havia ordenado para o povo, como também para o seu rei, por aquele governo humano,
semelhante às outras nações. Afinal de contas, era isso o que o povo queria. Mesmo diante disso, ainda é preciso escutar aquilo que o Senhor determina, ordena. É preciso escutar a mensagem do Senhor. A ordem era, capítulo 15, versículo 3, para que Saul fosse aos amalequitas e consagrassem à destruição tudo o que lhes pertencia. Tudo é tudo. Está muito bem definido e claro a vontade, a decisão do Senhor para a vida do rei realizar sobre os amalequitas. Está clara a vontade do Senhor. Logo, esse rei, de acordo com o capítulo 12 e os versículos que lemos, deveria estar sujeito e viver às orientações, à vontade, às intenções do Senhor e assim proceder. Com qual finalidade? Para que tudo fosse bem. Para que ele fosse, com a nação de Israel, bem-sucedido. Qual é a condição? Obediência. Olha a importância desta palavra. Viver uma vida em sujeição. Viver uma vida de acordo com a intenção e a vontade de outrem, e no caso aqui, o Senhor, é benefício para nós. Não viver, ultrapassar os limites e a liberdade que o Senhor nos dá, pois somos livres, não somos robôs. Mas ultrapassarmos os limites e vivermos as nossas intenções e deixar as intenções e os intentos de Deus a segundo plano, é igual a saldo negativo, não confortável. O resultado não e nunca será favorável. Bom, a ordem está dada por Samuel ao rei Saul. Então, o capítulo 15 ainda, e o versículo 7 diz que Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até o sul, a leste do Egito. 8. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom. Mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Havia uma clara determinação e ordem do Senhor para que se consagrasse tudo ao Senhor. A destruição deveria ser completa. A instrução foi dada. É isso. Essa é a mensagem do Senhor. É assim que você, Saul, deve proceder. Saul, então,
ele parte em execução daquilo que ouviu, mas de acordo com o versículo 7 até o versículo 9, não é a execução da vontade de Deus, não é o governo de Deus que está agindo sobre a direção de Saul. Não há uma obediência. Saul não permite viver aqui as intenções de Deus. Então ele poupa vivo Agag, o rei, as ovelhas, os bois e tudo aquilo que para ele, Saul, parecia bom. Então Saul, de acordo com aquilo que ele imaginara ser bom e que deveria ser poupado, ele assim o faz, vivendo a sua vontade, não a de Deus, vivendo os seus desejos, as suas intenções e não a de Deus. Logo, quando nós vivemos a nossa intenção, assim como Saul, vivemos os nossos desejos e não os desejos e as intenções de Deus, incorremos automaticamente em desobedecê-lo. Ainda que o que propomos e achamos, julgamos ser o melhor. Eu vou fazer isso porque isso é bom. Ora, então o Senhor, no versículo 10, ele fala com Samuel, dizendo o seguinte, a partir do versículo 11: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. As minhas intenções ele deixou de lado, Samuel, e seguiu as suas próprias, vivendo assim independente daquilo que eu havia decidido. Samuel fica irado, o texto diz, e ele clama ao Senhor toda aquela noite. Samuel não se sente confortável com esse relato do Senhor, certamente entristecido, pois não queria que o resultado fosse esse. Dá aqui um indício claro de que Samuel queria que o rei Saul tivesse de fato um coração disposto a viver a vontade do Senhor, pois ele, no capítulo 12, já o havia instruído, a ele e ao povo. A garantia do sucesso para você, rei, e para você, ó povo de Israel, está condicionado ao temor, à obediência e à não rebelião contra o Senhor. Versículo 12 diz que ainda de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Ora, esse versículo parece uma afirmação clara de que Saul vive de fato uma vida independente, porque alguém que ergue um monumento em sua própria honra não parece se importar em honrar a quem de fato nós devemos dar a honra. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios
ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Samuel interroga Saul, diante da sua afirmação de que Saul, havia seguido as instruções do Senhor. Olha, eu obedeci, eu vivi a vontade do Senhor. Samuel, não. O barulho das ovelhas, o balido, o mugido dos bois revela que você não viveu a intenção do Senhor. Você não deixou que o Senhor, de fato, exercesse sobre a sua vontade, a vontade dele. Versículo 15, olha o que Saul então vai responder. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Diante do questionamento e da reprovação feita na pergunta de Samuel a Saul, há aqui uma resposta de terceirização de culpa. E isso é bem conhecido desde o Éden, é ou não é? Não há uma admissão, mas uma terceirização. Saul, então, terceiriza aos soldados. Não, foi os soldados que trouxeram. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois com boa intenção. Isso vai ser para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. Aí agora ele vai se incluir. Mas destruímos. Agora ele entra em cena. Totalmente o restante. Não parece de acordo com o versículo 9, que diz: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom. Mas Saul, diz o texto, e o seu exército. Ora, o primeiro versículo do capítulo 15, Samuel se dirige a Saul, dando-lhe a mensagem do Senhor. A Saul. Saul era o responsável por executar de forma integral, por permitir deixar-se viver a intenção, o desejo do Senhor e não dele. E o versículo 9 do capítulo 15 revela que Saul e o seu exército procederam de forma contrária à vontade do Senhor. Mas diante de Samuel, da sua interrogação, ele terceiriza aos soldados a culpa. Quanto ao restante dos sacrifícios, da destruição, aí ele se inclui. A terceirização da culpa, da desobediência, é conhecida desde o Jardim do Éden.
como dissemos no início da lição, obedecer, na sua definição da palavra, não é para mim e para você uma tarefa fácil, mas necessária. Nós devemos buscar a todo o custo deixar que as intenções, que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida em todas as coisas. Pois só assim o obedeceremos. E como consequência da nossa obediência, haverá então a garantia de uma vida espiritualmente e em todos os níveis dela de forma salutar, saudável. Do contrário disso, não podemos esperar o mesmo. Porque o Senhor Deus é aquele a quem nós devemos e precisamos dar a atenção especial, ou seja, obedecermos ao Senhor em todas as coisas. Diante da reprovação, ainda descrito no versículo 19, dizendo: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Essa é a indagação de Samuel a Saul. Diante da terceirização da culpa, da sua justificativa de que o que ele fizera justamente para sacrificar o Senhor. Na sua mente, no seu raciocínio, no seu intelecto, no seu interior, estava tudo perfeito. Mesmo ele vivendo fora da vontade do Senhor. Mesmo vivendo em desobediência, parecia enxergar perfeição nisso. Aí fica um alerta para mim e para você. O quão perigoso é vivermos uma vida de desobediência e pensarmos que estamos fazendo o melhor e que isso é para o Senhor. Versículo 22, que é o versículo chave dessa lição. Há uma pergunta e uma afirmação de Samuel a Saul. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça? Essa pergunta é para que Saul reflita aonde está o prazer de Deus, de fato. É no sacrifício, Saul? É no holocausto? Ou é em que se obedeça? Ou é em que se permita viver as decisões, as intenções dele? Aí está o prazer do Senhor. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Esta é a afirmação que se segue após uma pergunta. A obediência é melhor, é mais apropriado, dá a Deus mais prazer.
do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Bom, irmãos, diante da exposição da palavra do Senhor, desta palavra tão importante contida na Bíblia, por mais de 1000 vezes, fazendo aqui uma divisão como já dissemos, 3,2 vezes ao dia, dada a sua importância, nós precisamos, com o texto lido, com a história de Israel, com as lições que temos aqui estudado e pensado, e como a tradução da palavra obedecer, que vem do latim, e eu gostei muito dessa definição, que é prestar atenção e escutar com seriedade aquilo que o Senhor tem dito através da sua palavra. A Bíblia é a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor habita na vida da igreja. Habita em mim, habita em você. Portanto, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor que habita em nós, o próprio Deus existindo dentro de nós, ele deve ser considerado de forma especial. Ele deve ser obedecido. Bom, nós sabemos que a palavra do Senhor é tudo o que o ser humano precisa para conhecê-lo e viver as suas intenções descritas em sua palavra. Sabemos também que temos o seu Espírito que habita em nós, portanto, esse Espírito é aquele que fala conosco, que nos conduz, que nos leva a refletirmos, a pensarmos, portanto, que a nossa vida cristã e de forma prática ela possa alcançar a aprovação do Senhor. Para finalizar, eu quero ler Hebreus, me veio aqui à memória um texto que fala sobre a fé que nós professamos tê-la em Cristo Jesus. Lembro-me também aqui de Tiago, que diz que a fé sem as obras ou sem a ação, ela é morta em si mesma. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Hebreus 11, e o versículo 8, diz o seguinte, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, pela fé, pela ação depois de receber um chamado do Senhor, e essa ação dá conta de que ele dirigiu-se para um lugar que receberia mais tarde como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Diante de um chamado,
Abraão obedece. Tiago nos lembra que a fé, ela está diretamente ligada com as obras, com a ação. A fé, ela está ligada diretamente de como nós, de forma prática, na ação, respondemos à palavra do Senhor. Este versículo liga a fé à obediência. E que na nossa vida cristã, que na nossa vida de profissão de fé, que os batizantes, inclusive, fazem, todos nós fazemos, quando aceitamos ao Senhor Jesus e nos batizando, professando esta fé, crer nele. Essa fé, ela exige de nós uma demonstração prática e também, de acordo com Hebreus 11, 8, está ligada a uma vida de obediência. Estamos, de fato, vivendo pela fé? A nossa vida cristã, de fato, o resultado daquilo que temos produzido autentica, avalida, ou melhor, valida a nossa fé? Essa é uma pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo, refletindo, e cada um daqueles que ouvem a palavra do Senhor, que possamos desejar viver uma vida de obediência ao Senhor em todas as áreas da vida, pois isso é evidenciar a fé que nele professamos. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Deus, através do seu Espírito, alcance o mais profundo do seu coração e do meu coração. E nos faça, a cada dia mais, entender a necessidade de viver uma vida cuja as intenções, vontade e desejos vividos sejam não a nossa, mas a do Senhor. Pois, se assim for, poderemos ter a certeza que estamos vivendo uma vida de obediência. Pai querido e eterno, eu te louvo e agradeço por mais esta reflexão da sua palavra. Ó Deus, suplicando perdão, ó Pai, pela liberdade que o Senhor nos dá e por ultrapassarmos os limites dela, muitas vezes. Fazendo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor não aprova, desobedecendo, vivendo, Senhor Deus, as nossas decisões e intenções e não a sua, resultando assim de forma automática numa vida prática de desobediência. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda, Senhor Deus, a permitirmos o Senhor a governar a nossa vida, vivermos as suas intenções, os seus desejos, a sua vontade. E assim, Senhor Deus, vivendo, teremos o êxito em alcançarmos uma vida que o Senhor aprove, Pai. Nos ajuda, pois somos muito fracos, muito falhos, ó Pai, mas sabemos que estamos diante de um Deus misericordioso, que nunca desistirá de nós, que resgatou-nos com preço de sangue, de uma vez, Senhor Deus, mas a minha oração é que possamos viver essa vida, Senhor Deus, cujo resgate, ó Pai amado, caríssimo, a preço de sangue do seu Filho, revelando o teu amor de tal maneira, Pai, que possamos dar a importância devida a isso, Pai, ao seu ato,
e dar como resposta ao Senhor na nossa vida prática, Pai. Alegria ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo ouvinte da palavra do Senhor. E até a próxima IBD, se assim o Senhor permitir. Amém.